Fala concurseiro, vamos agora neste vídeo analisar uma redação que obteve pontuação máxima no último concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Lá em 2014, banca exatos, tudo bem, mas a estrutura do texto dissertativo argumentativo ela é a mesma. Então mesmo você que fará agora o concurso para a banca FGV, você precisa entender porque a dissertação argumentativa não mudou a sua estrutura. É a mesma estrutura. Então, se você replicar essa estrutura, a chance de você atingir pontuação máxima também é grande, beleza? Então, entendeu a estrutura? Vamos analisar o que este candidato fez que o levou à pontuação máxima. E se você ainda não me segue lá no Instagram, dê essa moral, @gramaticaflix, dicas diárias e frequentes de português e redação para concursos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa tela que consiste na análise da redação nota máxima no último concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Antes de irmos para a análise em si, vamos verificar o que a sua banca, agora FGV, ela vai cobrar no seu texto. Olha, rapidinho, são 3 critérios e ela considera o aspecto formal. Dentro desse aspecto formal, você pode somar até 30 pontos, e ali vai ser o domínio da norma culta, o registro formal, pontuação, regência, ou seja, a forma com a qual você escreve gramaticalmente. É isso. Depois ela tem o aspecto textual, que é o respeito à estrutura, à tipologia. O seu texto precisa ser uma dissertação, você não vai fazer uma receita de bolo, por exemplo. É isso. É atender à estrutura. Uso de parágrafos, uso de conectivos, elementos anafóricos, a gente vai ver tudo isso na redação nota máxima. E estrutura sintático-semântica dos períodos, beleza? Depois o aspecto técnico, que é o que vale mais ponto, que é ali se você não vai fugir à proposta da banca, se você seleciona argumentos consistentes para convencer, né? É um texto que você precisa convencer alguém sobre a sua opinião, então isso é importante que essa argumentação seja consistente. E progressão temática coerente, propriedade vocabular, clareza. Então seu texto precisa ter clareza. Se você fizer períodos longos, teu texto perde em clareza. Então o ideal é que você faça períodos curtos. Eu gosto de períodos em cada parágrafo, 3 períodos. Então 3 frases por parágrafo. Fica no padrão atendendo essa clareza. A apropriação produtiva é para você não copiar, se tiver texto motivador, sair copiando e jogando como se fosse um texto seu. Por isso que a apropriação é produtiva e autoral do recorte temático. Então você não vai fazer copiar e colar lá dos textos motivadores, apropriando-se daquela ideia. Isso não pode fazer. Beleza? Então vamos agora avançar para a redação. E olha aqui, ó. Essa redação estruturalmente você já vê que é uma redação no padrão. Perceba que não há problema nenhum se a sua letra é de máquina, de forma. Olha aqui, uma letra de forma. A única ressalva é que você deve diferenciar maiúscula de minúscula. E esse candidato faz perfeitamente. Perceba que aqui é o espelho de correção, tá? Aqui, ó, nota 10, isso aqui foi feito pela banca examinadora, beleza? Aqui, ó, naquela ocasião eram 5 critérios, somando aqui ele tem a pontuação máxima, beleza? Perceba o uso dos parágrafos, ó, 1 parágrafo, 2, 3, 4 parágrafos, beleza? 4 parágrafos, 1 introdução, 2 de desenvolvimento e o último da conclusão. Perceba que ele, quando não consegue escrever toda a palavra, faz a correta translineação, ó, que é esse tracinho, e continua na linha de baixo, beleza? Isso aqui respeitando a separação silábica, isso é importantíssimo, tá? E usando a extensão máxima da linha, ó, sempre que possível, não escrevendo fora do espaço delimitado. Isso acredito que você já sabe. Então, aqui temos uma redação padrão. Agora a gente vai ver o que esse candidato de fato escreveu e qual era o tema. O tema está aqui na tela. A internet fornece novas e excitantes oportunidades para explorar o mundo social, como também ameaça minar as relações humanas e as comunidades. Aí teve o comando para fazer uma dissertação sobre isso, beleza? Então o que fala aqui? Que a internet forneceu novas e excitantes oportunidades para explorar o mundo social. Então um ponto positivo, mas ameaça minar as relações humanas. Então ela esfria as relações humanas e vai
querer que o candidato argumente sobre isso, beleza? Esses dois aspectos precisam figurar aí na sua redação, caso seja o seu tema, beleza? Então vamos ver como o candidato desenvolveu este tema, beleza? Então vamos lá na introdução. Olha que interessante, o que precisa ter na sua introdução? Você precisa apresentar o tema. A pessoa precisa ler a sua introdução, o examinador, e saber sobre qual é o assunto que o texto fala. Logo, ele precisa aqui, logo de cara, apresentar a ideia da comunicação digital, essa ideia de que ela pode minar as relações humanas ou qualquer coisa nesse sentido, entendeu? Vamos ver que esse candidato, ele gosta de usar sinônimos, que é uma estratégia extremamente relevante, mas para isso você precisa ter um vocabulário maior, né? Um léxico, né? Um vocabulário apurado para que você consiga fazer aí esse manejo, essa dança das cadeiras, evitando repetição. Isso é importantíssimo, beleza? Então olha lá, o colega começou assim, ó, o recrudescimento da teia de alcance mundial, que ele usa palavras mais rebuscadas, você não precisa ir nessa linha, beleza? O que ele quis dizer isso aqui? Ó, a teia de alcance mundial é a internet. Para não repetir, ele usa essa estratégia. Por certo, trouxe benefício ao intercâmbio comunicativo. Ó. A comunicação, então, ele está abordando o tema. Uma vez que permite a interlocução entre usuários situados em locais longínquos. Então ele abordou essa primeira temática aqui. Ó. A internet fornece novas e excitantes oportunidades para explorar o mundo social. Ele já trouxe isso aqui na introdução dele, já apresentou essa parte. Vamos ver o que ele fala sobre o restante. Contudo, olha, um conectivo adversativo. Lembra lá naquela tela que a gente viu aqui, ó? Olha aqui, ó. Uso dos conectivos, ó. Uso adequado dos conectivos. Então, por isso que eu estou dizendo, essa redação é uma excelente ferramenta de estudo para você, porque, ó, aqui a sua banca também vai cobrar que você use adequadamente os conectivos e elementos anafóricos, que são aqueles que retomam o que já foi dito. Por quê? Porque isso confere coesão ao seu texto, beleza? Então vamos continuar aqui na análise. Então ele falou assim, contudo, tal ferramenta, quando utilizada de forma excessiva, agora ele aborda a segunda parte da proposta, perceba? Compromete consideravelmente o colóquio, o diálogo face a face. Assim, aí outro conectivo, olha que interessante esse uso de frases curtas, períodos curtos. Aqui a gente já inicia o terceiro período e fica com uma clareza absurda. E olha como ele inicia. Assim, há de se destacar o efeito ambivalente, ou seja, são dois efeitos provocado pela rede mundial de computadores. 2 pontos. E aqui, ó, o examinador lá da banca, ele circulou esses 2 pontos, mas não foi penalizado, tá? Ele tirou nota 10. Então aqui pode ter sido ali não, vou sinalizar aqui e tal, mas ele avaliou que não era necessário tirar ponto nessa estrutura aqui, beleza? Então continuamos. Só para que você entenda por que está circulado. Provocado pela rede mundial de computadores, a amplitude da interação social e o isolamento dos que vivem apenas no âmbito eletrônico. Então perceba que ele antecipou os dois argumentos. Ele vai falar que a parte boa é porque ela aumenta a interação social, a parte boa lá da internet, das tecnologias, né? E a parte ruim é que causa um isolamento em relação às pessoas que só vivem no âmbito eletrônico. Ele vai desenvolver isso. Então, o que precisa ter na introdução? Em 3 passos. Apresentar o tema. Ele fez. Ele fez isso aqui, no primeiro período, ele apresentou o tema até aqui. Segundo, a tese. Apresentar a tese. Aí ele apresentou a tese neste período aqui, que começa com contudo e vem até face a face. E por último, ele antecipou os 2 argumentos que ele desenvolverá ao longo do texto. Aqui, neste último período da introdução. E aí fica padrão demais. Olha, o primeiro argumento é isso aqui, que ele fala a amplitude da interação social, ele vai abordar isso. E o segundo é o isolamento daqueles que vivem apenas no âmbito eletrônico. Então aqui a gente tem o argumento A, e aqui a gente tem o argumento B.
para que ele seja coerente, ele precisa abordar logo no próximo parágrafo o argumento A, desenvolver essa ideia que é introduzida pelo argumento A, beleza? Que é a ideia da amplitude da interação social. E vamos verificar se ele fez isso. Olha como ele começa. Vem a propósito em primeira análise. Olha aqui, por quê? É a primeira análise que ele vai fazer, é o primeiro tópico que ele vai abordar. Então, esse é um excelente manejo de começar esse primeiro parágrafo de desenvolvimento em primeira análise. Há várias formas, mas essa forma aqui está padrão demais, beleza? Então, vem a propósito, em primeira análise, pormenorizar as benesses provindas da internet. Então, apenas introduziu aqui o parágrafo de desenvolvimento. Agora ele vai entrar, de fato, na argumentação. Esse mecanismo estabelece a possibilidade de haver, em ambiente único, uma reunião de inúmeros internautas, integrantes de diferentes regiões, proporcionando debates sobre temas variados. Aí fala política, violência, lazer, educação. Perceba que ele está abordando esse primeiro tópico, a amplitude da interação social. Então ele foi coerente, ele manteve a coerência e isso é padrão demais, por isso que ele alcançou a nota máxima e você precisa ir nessa linha, beleza? Então ele continua, de forma a enriquecer e estimular o elemento, não só crítico, como também participativo nos indivíduos. Beleza. Aí ele continua, perceba que ele foi pela argumentação, pelo exemplo, a argumentação pelo exemplo. Ele não foi tão aprofundado, trazia autores, citações, tá? E atende, se você souber argumentar por exemplo, que é mais fácil, você consegue desenvolver argumentação consistente, desde que os exemplos sejam pertinentes, beleza? Aí ele continua, o supracitado torna-se possível em razão das diversas redes sociais existentes na web. Olha, toda vez que você fizer uso de estrangeirismos, ou seja, palavras que não são da língua portuguesa, você deve grafar entre aspas, como ele fez aqui, ó. Web, como Orkut, Facebook e LinkedIn, beleza? Ele continua argumentando pelos exemplos que comportam instrumentos de comunicação, fórum, que é um grupo de discussão, assim como chat, ó, de novo, entre aspas, uma forma de diálogo instantânea bastante eficazes. Beleza? Então, aqui ele desenvolveu essa argumentação da facilidade de trocar ideias e tal. Bacana, beleza. Agora vamos ver a parte que vai falar sobre o esfriamento, que é, segundo a introdução dele, ele nos preparou para isso. Porque primeiro ele falou da facilidade da comunicação, né? Agora do isolamento, da parte negativa. Vamos verificar se ele faz isso. Olha como ele começa. Posteriormente, que é excelente, que conecta o texto, ele já falou lá, agora ele vai falar outra situação. Então, posterior àquilo que eu já falei, perfeito, o seu texto ele precisa estar unido, coeso. Então, essas palavrinhas são importantes porque elas trazem essa conexão. Então, posteriormente, cabe enfatizar o advento nefasto. Aí ele escreve, né, de forma rebuscada, se não precisa disso. Que o uso exorbitante da internet suscita. Então aqui ele introduz esse argumento de que o uso exagerado é ruim, o uso exagerado da internet é ruim, e agora ele precisa o quê? Aprofundar essa argumentação para que ela seja consistente, beleza? Isso é o aspecto técnico do seu edital. Aspecto 3, a consistência argumentativa, e vamos verificar agora se ele aumenta essa consistência, se ele realmente fundamenta essa tese de que a internet também pode ser ruim quando usada em exagero. Vamos lá. Trata-se do isolamento. Olha, é pertinente, ele falou que isola, beleza? Lá na introdução. Perceba que o texto ele precisa estar conectado o tempo todo. Ó. Ele falou aqui de isolamento, então ele retoma. Agora ele vai aprofundar. É isso que você precisa fazer para alcançar a nota máxima. Então vamos lá. Trata-se do isolamento daqueles que passam mais da metade do dia navegando no setor virtual. Então ele fala assim, não é para todo mundo que isso é ruim, é para quem passa mais da metade do dia. A tecnologia em questão passa a afetar o usuário
quando a vida computacional substitui o convívio social. Então ele vai numa pegada aqui bem específica, não é para todo mundo, é para aquele cara que não controla. O uso é exagerado a ponto de substituir o convívio social, beleza? Aí ele continua, pessoas, em especial jovem e adolescente, que se comunicam somente por máquinas, têm tendência a desenvolver dificuldade no que diz respeito à relação pessoal. Perceba, ele usa a crase corretamente. Então, a parte gramatical desse candidato, perfeita. Ó, aqui, ó, pessoas que se comunicam somente por máquinas. E por isso que este tem está com acento. A forma aqui plural, beleza? Porque aqui, ó, pessoas que se comunicam por máquinas têm tendência, por isso. Então ele entende das regras de concordância, que também serão avaliadas no seu texto. Olha aqui, ó. Tudo isso aqui no aspecto 1, tá? Aqui, ó, no aspecto formal. Olha lá, domínio da norma culta, pontuação, ortografia, concordância, tá? É muito importante. Eu tenho turmas de mentoria e eu posso dizer com propriedade, concordância, ortografia e pontuação erram muito, 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 muito. Acentuação também entra nessa pegada. Cuidado com isso, beleza? Dentro de ortografia, acentuação. A pessoa sabe que tem acento, mas não escreve, não põe, e aí perde ponto. Se houver muitas ocorrências, vai ser penalizado inúmeras vezes. Quantas vezes aquela ocorrência aparecer, você vai perder um décimo ali, dependendo da quantidade. Muito cuidado com isso, beleza? Então, vamos lá. E aí, ele continua. Eu parei aqui, que eu disse que ele usou a concordância, né, correta aqui do plural do tem. Beleza. Tem a tendência a desenvolver dificuldade no que diz respeito à relação pessoal. Crase empregada perfeitamente. Pondo, olha, eu estou aqui, ó, pondo em risco a profissionalização e os valores cívico-culturais, olha, plural aqui padrão, desses usuários. Visto que, aí trouxe um dado percentual, que 80% dos relacionamentos em todos os setores mundanos exigem uma boa permuta de informações. Ele nem trouxe a fonte desses percentuais aqui, mas o examinador falou, pô, não, tá Brasil, o cara é bom, fé, vambora. Entendeu? Mas assim, talvez você tenha sentido aqui, caramba, ele tirou esses 80% de onde? É recurso, tá? Eu recomendo que você tenha uma fonte, mas aqui ele foi, bateu, pegou, tá? Mas visto que 80% dos relacionamentos em todos os setores mundanos, né? Essa parte aqui, sei, acho que poderia ajustar melhor, exigem uma boa permuta de informações. Cara, mas assim, texto padrão, argumentativo padrão, agora ele vai fazer a conclusão que é o quê? Reafirmar toda essa tese dele, de que há dois lados aí da internet, um lado que aproxima, que é bacana, outro lado que meio que esfria as relações humanas, né? Torna as pessoas meio robotizadas e tal. E talvez ele deixe aqui uma proposta de solução ou de amenização desse problema. Vamos verificar como ele procedeu, qual é a estratégia usada por esse candidato, beleza? Então, portanto, que é o clássico, né, conectivo para indicar conclusão, você vai concluir uma ideia, portanto, é fundamental que haja, aí ele já foi por essa linha de, vou deixar aqui uma proposta aqui de, né, pelo menos de amenizar aí essa situação. Portanto, é fundamental que haja moderação. Palavra-chave aqui que ele usou, moderação. Vamos usar com moderação, né? É fundamental que haja moderação no uso da internet por parte dos usuários, impedindo o distanciamento dos integrantes da sociedade e fazendo com que a comunicação eletrônica vá bem mais além do que uma simples conversa, fortalecendo atributos ligados à interpessoalidade mediante sugestões, críticas e comentários acerca de debates sociais. Então, ou seja, ele não quis banir o uso da internet. Não, vamos moderar, mas melhorar, na verdade, ainda usar essa ferramenta para melhorar as relações humanas. Perceba a estratégia que ele fez? Ele mostrou dois pontos, tem um ponto positivo e um ponto ruim, mas esse ponto positivo pode, inclusive, ser usado para melhorar aquele outro. Tá? A gente pode usar a internet, sim, que é o que ele diz aqui, né, inferindo, para melhorar as relações humanas.
Então ele fala isso, mediante sugestões, críticas e comentários acerca de debates sociais. Aí ele ainda acrescenta, além disso, vale lembrar que só a utilização dessa tecnologia racionalizada pode aproximar os distantes e não afastar os próximos. Aí ele faz um desfecho sensacional. Essa última frase a gente chama de desfecho conclusivo. Ó, além disso, vale lembrar que só a utilização dessa tecnologia racionalizada pode aproximar os distantes e não afastar os próximos. Ponto final. Outra coisa, tem candidato que esquece de fazer aqui o ponto final. Fez um excelente texto e esqueceu do ponto. Aí é importantíssimo esse ponto final, tá? Já imagina, né? Fez lá um textaço bonitão, por conta do pontinho final, perdeu 10. Cuidado com isso também. Mas viu, o que precisa ter na sua redação? Na introdução, apresentou o tema, e a gente viu aqui como fazer. Ele apresentou o tema, além disso, ele deixou a tese dele, que é a ideia central que ele desenvolveu ao longo do texto, e antecipou 2 argumentos. No outro parágrafo, que a gente chama de desenvolvimento 1, ele aprofundou o argumento que ele apresentou na introdução, né, aquele que apresentou primeiro. No segundo parágrafo de desenvolvimento, terceiro do texto, ele desenvolveu o segundo argumento, e no quarto parágrafo, que é a conclusão, ele desenvolveu aqui todo o desfecho do texto nessa linha argumentativa coerente. E vejamos aqui, ainda sobrou uma linha. E você consegue fazer tudo isso nessa quantidade de linhas. Ó. A parte da argumentação, aqui o argumento 1, ele usou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. No argumento 2, ele usou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Aí na conclusão, ele usou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padrão, dentro da média. Esse é um texto que foi aí nota 10 no concurso da Polícia Militar. Então eu queria trazer isso para vocês, fazer essa abordagem. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, dê essa moral, beleza? Direto aí a gente vem aqui com vídeos e questões, muitas questões de português comentado. Eu sei que de repente você vai fazer essa prova, não vai parar por aí, então dê essa moral, beleza? E aí, o que você achou dessa redação? Escreve muito difícil, esse candidato, agora eu posso falar, se você ficou aqui até o final, é meu irmão, hoje ele é cabo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, estudava comigo e tirou nota 10, 10. Que bacana, que orgulho. E se você seguir a estrutura, você consegue sim atingir a pontuação máxima. Bons estudos e até mais.